Deus, te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade que vamos ter agora de ler, de estudar e ver a Tua palavra naquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, Pai. Muito obrigado, porque a Tua bondade é maravilhosa, a Tua misericórdia, Senhor Deus amado, é de geração em geração, e acima de tudo, Senhor, Tu és maravilhoso. Pai, muito obrigado por esse dia, porque Tu és fiel, porque Tu és fiel. Muito obrigado, em nome de Jesus. Os irmãos, abram suas Bíblias, Marcos, capítulo 9. O trecho é um pouco longo, mas prometo tentar ser bem rápido aqui, mas vamos lá. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Marcos 14, Marcos 9, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e esse onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, ri os dentes e vai defiando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha fé. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Os irmãos podem aceitar. Irmãos, amém? Esse trecho da palavra de Deus, ele é muito interessante. E eu estava sentado ali, irmãos, e assim, o Espírito de Deus foi inundando a minha vida, sabe? Foi muito gostoso, foi muito bom. E o que Deus falou no meu coração, irmãos, que não era nem o tema central do que eu estava querendo falar, mas era muito mais importante talvez do que alterar até o trecho, título desse tema, que ele fala da cura de um jovem possesso. Mas se eu pudesse, não tenho esse poder, se eu pudesse, talvez eu substituiria o tema desse texto com o amor de um pai. O amor de um pai. Irmãos, vamos lá, né? Vamos lá. Jesus tinha subido ao monte Hermon com 3 de seus discípulos.
João, Pedro e Tiago. E lá, nesse Monte Hermon, ele transfigurou-se. E os discípulos ficaram maravilhados. Tão maravilhados que não queriam sair daquele lugar. E queriam armar uma tenda para Jesus, para Elias, para Moisés. Eles ficaram assim: meu Deus, que lugar é esse? Esse aqui é o melhor lugar do mundo. Eu não quero sair desse lugar. Para que eu vou sair daqui? Isso aqui é bom demais. Vamos ficar aqui. Só que tinha algo a ser feito. E Jesus desce o Monte Hermon. E um parêntese sobre o Monte Hermon. Eu hoje entendi uma coisa que eu nunca tinha entendido sobre o Monte Hermon. O que era esse monte? Onde ele se localizava? Parece até uma besteira, mas ele fica no norte de Israel. Eu falei: o que tem de tão importante nisso? E aí eu lembrei do Salmo 133. Hoje eu falando com a minha filha, estudando esse texto, eu falei: o Salmo 133 vai falar do Monte Hermon e do Monte Sião. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como a barba, o óleo que desce sobre a barba de Arão, né? E desce sobre o monte de Hermon e vai até o Sião. Eu falei: mas por que isso? Sabe por quê, irmãos? Do Monte Hermon, que fica a 350 quilômetros acima de Sião, sai uma neblina que vai até Sião. E essa neblina, irmãos, essa neblina faz com que o Monte Sião seja fértil. Todas aquelas terras sejam férteis. Por isso, ele fala que deveria ser desse jeito o amor entre os irmãos, um ajudando o outro. Olha que coisa, irmãos, que mistério. E eu vi isso hoje, eu me arrepiei quando eu li isso aqui. Me arrepiei, irmãos, quando eu li isso aqui, porque é algo maravilhoso que eu nunca tinha prestado atenção e a gente passa batido, né? Verdade, a gente passa batido isso. Mas eu fiquei maravilhado. E era nesse monte Hermon que Jesus estava. Era nesse monte que Jesus transfigurou-se. E era muito bom estar ali. Mas era preciso descer do monte, porque tinha algo a ser feito. E Jesus desce muito cedo. E ao Jesus descer, multidões vão ao encontro dele. Multidões que estavam esperando Jesus ao pé da montanha. Porque sabiam onde tinha a bênção. E eles estavam há muito mais de 400 anos sem uma palavra, sem algo maravilhoso. E eles encontram em Jesus algo diferente. Por isso eles estavam tão ansiosos. E era de madrugada que eles estavam ali aguardando o Senhor. Mas Jesus chega e vê uma bagunça, uma briga, por assim dizer, uma balbúrdia, uma discussão. E Jesus, ao chegar, falou: ei, o que é isso aí que está acontecendo? O que é isso aí que está acontecendo? E aí alguém diz: os escribas, né? Como sempre, os religiosos, aqueles que só veem coisas que não deveriam ver, que não veem o Espírito, nada disso. Eles falam: ei, seus discípulos aí, ó. E acabou o microfone. Vamos voltar ao outro. Alô. Muito bem. Então, onde eu parei? Eu parei onde eles disseram, os escribas disseram: aí, os seus discípulos não conseguem expulsar esse demônio. Nós trouxemos a ele e eles não conseguiram fazer nada. Então, você tem uma situação de um jovem que está com um demônio mudo e surdo. Você tem uma multidão que espera algo acontecer. Você tem escribas que estão ali naquela situação de cobrar os discípulos. E você tem os discípulos que não conseguem fazer algo para Deus. E a situação daquele jovem? O que eu faço? O que eu faço agora? Se nem os discípulos do Senhor estão conseguindo fazer. Então havia entre todos uma frustração. Frustração dos discípulos,
Frustração dos escribas, porque querem ver, porque no fundo, todos querem ver algo acontecer, algo maravilhoso acontecer, ainda que estejam lá como curiosos, ou até como apontadores de erros, mas são pessoas que conhecem a palavra, são pessoas que tiveram um coração muito mais quebrado por Deus. Então essas pessoas, em algum momento, eles podem sim receber algo de Deus com muito mais tranquilidade do que outras pessoas que nunca quiseram saber nada, porque deles eles estão mais próximos. Então havia da parte dos escribas também essa frustração. Havia a frustração, como eu disse, da multidão, porque queria ver algo. E engraçado que é que já tinham visto algo, já tinham visto, e principalmente do pai daquele menino que confiou naqueles discípulos e levou o seu filho para ser curado, para ser transformado, para ser liberto, para ser mudado. Glória a Deus, amém. Porque você não sabe, irmãos, mas imagina a situação de um pai, e ele disse para Jesus, e desde criança, alguém pega, o inimigo pega, o demônio pega, e tenta matá-lo, e joga no fogo, e joga na água. Imagina a luta desse pai, e aí onde eu chamo a atenção muito para o pai, porque o pai estava em busca de uma cura para o seu filho, e um pai, ele faz tudo que for preciso para curar, para salvar, para resgatar, para transformar o seu filho. Aleluia. Até se for possível, se coloca no lugar dele. Alguém duvida disso? Não. É pai que sabe. Se for possível, aquela depressão que está no meu filho, passa para mim. Eu prefiro eu passar aquilo do que ver o meu filho naquela situação. Não é assim que você diz? Não tem jeito, irmãos. Está no sangue, está na alma, está no espírito de um pai. E ele estava ali com aquele menino, de madrugada, esperando por algo acontecer na vida dele, na vida do seu filho, na vida da sua família, na vida dos seus familiares, na vida dos seus vizinhos, na vida de todos aqueles que o conheciam. E desde pequeno já sabiam daquela situação. Agora me chama muita atenção, irmãos. Me chama muita atenção. Por isso que eu falo do amor do pai. Me chama muita atenção que muitos pais, nos dias de hoje, a gente sabe de muitos, em que quando tem uma situação de um filho com um problema, com uma deficiência, com uma dificuldade, com uma doença, vai comprar um cigarro. Vocês entendem? Vai comprar um cigarro e abandona a família e deixa para trás porque é fraco, porque não aguenta a pressão, porque não aguentou ver aquela situação. Mas aqui está um pai que não abandonou seu filho. Aqui está um pai que foi atrás da libertação do seu filho e que ele buscava e ele queria muito isso para a sua família. E estava ali enfrentando todos os problemas. Imaginemos, talvez com fome, com sede, com frio, porque era de madrugada, talvez tenha passado a noite toda esperando Jesus descer daquele monte. Quem é que sabe quanto tempo esse homem estava ali aguardando e já naquela luta com os discípulos? Mas estava ali esse pai. E Jesus chega, vê aquela situação, e agora, o que vai acontecer? Os próprios discípulos já tiveram uma experiência, em Marcos ainda, no capítulo 6, versículo 13, vai dizer assim, 12 diz assim, então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expeliam muitos demônios, e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Irmãos, os discípulos já tinham feito isso há poucos instantes, ou poucos dias,
e não estavam conseguindo fazer ali naquele momento. O que estava acontecendo? Onde estava o problema? Onde estava o problema? Então a insegurança bate na cabeça dos discípulos. O pai pensa assim: caramba, esses discípulos, tem algum problema com eles? Será que eu vou voltar para casa do mesmo jeito que cheguei? E a multidão? Será que nós vamos voltar para a sinagoga de novo para ouvir aqueles homens, fariseus e escribas, falando como quem não tem autoridade? Falando como quem não vive a palavra? Porque Jesus despertou, irmãos. Jesus despertou nessa multidão, por isso seguia. Jesus despertou neles um amor muito grande por Deus, pela palavra, pela forma como Jesus exprimia a palavra para eles e falava da maneira que assim, rapaz, é diferente. Ele fala para nós como quem tem autoridade. Agora você imagina eles agora tendo que voltar para a sinagoga naquela situação em que eles iam voltar para aquela mesmice de pessoas que apenas rezavam e não produziam neles aquele amor fervoroso por Deus, não despertava neles a vontade de seguir a Deus. É isso que o povo está pensando nesse momento. Aleluia. Mas o que Jesus fala? Jesus tem um diálogo com o Pai, e ele vai dizer assim, e perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Ele disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes, olha só, irmãos, olha o desafio. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus, mas como assim, né? Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Irmãos, a gente tem que falar isso para nós o tempo inteiro. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Mas a minha fé é fraquinha. A minha fé é fraquinha. Isso, pastor. Me ajuda. Me ajuda. E aí o Pai exprime em oração uma coisa que todos nós podemos dizer e devemos dizer humildemente: eu creio. Aleluia. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu estava vindo para cá, estava passando uma música no carro, escuto, do Voz da Verdade, e ele diz assim: já vi fogo e terremoto, mas a tua voz me acalmou. Percebe o que é isso, irmãos? Já vi fogo e terremoto, mas a tua voz me acalmou. A tua voz me acalmou. Olha Jesus conversando com esse pai aqui agora, irmãos. Se coloque na situação desse pai aqui agora, e se coloque na situação de você. Senhor, aumenta minha fé. Aumenta minha fé. E Jesus, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Aquilo que os discípulos não conseguiram, Jesus falou com simples palavras.
Irmãos, às vezes a gente encontra situações de pessoas que vivem em imensas dificuldades. E às vezes essas dificuldades, elas começam dentro do nosso lar. Imagina as brigas, os problemas que esse pai enfrentou. E às vezes o inimigo, irmãos, ele coloca a sua cunha, né? Quem conhece enxada, para você firmar uma enxada no cabo, você coloca uma cunha nela, não é isso? Todos conhecem? Todos conhecem, a maioria conhece aqui. Então, numa enxada, você coloca uma cunha para que ela firme. E o inimigo vai enfincando cunhas na sua vida, na nossa vida, de coisas que acontecem e começam dentro dos nossos lares, criando dificuldades, colocando dificuldades por meio das palavras que nós falamos dentro dos nossos lares. Por quê? Porque é o local onde a gente passa mais tempo. É o local onde a gente passa mais tempo. Irmãos, você tem menos briga fora do que dentro de casa. Você tem menos dificuldade. Por quê? Porque dentro do seu lar, você conhece as pessoas, você sabe os defeitos de cada uma. E se você não tiver cuidado, o tempo inteiro você está apontando defeito. O tempo inteiro você está apontando defeito. E isso não é uma coisa boa, porque isso vai gerando problemas na sua vida. Muitos problemas. Mas olha só o que acontece aqui. E ele quem? O demônio, o espírito mau que estava dentro daquele jovem. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem, morreu. A palavra vai dizer aqui, irmãos, quando ele fala muitos, tem uma outra tradução que vai dizer todos, porque todos viram que algo aconteceu com aquele jovem e ele ficou praticamente morto naquela situação. E aí onde vem a mão do Senhor? E a mão do Senhor vai fazer o quê? Mas Jesus, tomando-o pela mão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus toma aquele jovem pela mão. Ele está lá caído, como morto. Está caído como morto. E ele toma pela mão. Tem mais. E o ergueu. O ergueu. E ele se levantou. Quem éramos nós, irmãos? Éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos tomou pela mão, nos ergueu, Glória a Deus. e nós nos levantamos e estamos de pé. Nós não somos melhores do que esse garoto. Nós não somos melhores, mas nós fomos alcançados. O Senhor um dia estendeu, nos tomou pela mão, nos ergueu, e nós estamos aqui. Aleluia. Por isso, irmãos, aquele cântico foi muito interessante. Eu diz obrigado, Senhor, por esse dia e tudo mais. E foi muito legal o que a irmã contou ainda há pouco, missionária, falando sobre o desejo de um pai. Qual pai ou qual mãe, qual casal que quando vai se casar, não pede a Deus um filho? Esse casal, aqui não fala da mãe desse menino, desse rapaz, só fala do pai. Nós acreditamos que eles tinham um casal. Ele jamais imaginou que o filho dele ia ter esse problema. Jamais imaginou. Mas uma coisa linda, maravilhosa, é que em nenhum momento esse pai abandonou essa criança.
com todos os problemas que ela tinha. Muito pelo contrário. Ele o amou, ele o ajudou e ele queria o melhor dele. É assim, irmãos, que Deus faz conosco. Esse pai aqui é como, eu creio, é como se fosse a mão de Deus sobre todos nós. Estávamos lá mortos dos nossos delitos e pecados. Estávamos longe da presença do Senhor. Longe andava do meu Deus, longe do Salvador. Estávamos muito longe. Mas raiou a luz do céu, do seu grande amor. Meu Deus, é maravilhoso, irmãos, perceber que Deus, Ele nos tirou daquela situação. É lindo demais. E aí, esse jovem levanta, e aí quando ele entra na casa dos discípulos, pergunta em particular, porque estavam com o quê? Com vergonha mesmo. Senhor, o que aconteceu? Porque vocês estão com falta de fé, meus amiguinhos. E vocês têm que prestar atenção numa coisa que eu vou dizer. Essa casta não sai se não for por oração, e a tradução colocou o jejum. Oração e jejum. A oração que nos aproxima de Deus, a oração que nos fortalece, a oração que nos ajuda, a oração que nos leva à presença de Deus e nos torna, irmãos, como que dependentes de Deus. Aqui ele vai dizer o seguinte, que a fé verdadeira mergulha o homem fraco no Deus Todo-Poderoso. É isso que faz a fé verdadeira, e isso por meio da oração. Também a fé verdadeira submete-se à vontade de Deus, libertando das garras do egoísmo humano a quem ora. Quem ora se liberta das garras de muitas coisas. Ainda aquele que ora tem uma fé verdadeira que elimina barreiras espirituais na vida. Então a oração e o jejum transforma vidas, ajuda pessoas e fortalece. Irmãos, o mal não saiu daquele jovem assim simplesmente, saiu. Saiu. Não. O mal saiu de uma maneira muito doida. Olha como é que ele saiu. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. O mal nunca se rende sem feroz luta e resistência. Não alcançamos aí para nós, não alcançamos nenhuma vitória entre os divertimentos agradáveis de um piquenique, mas sempre nas duras disputas do campo de batalha. É assim que acontece no campo espiritual. Em cada área de nossa vida, só alcançamos a liberdade a preço de sangue. Preço de sangue. E por último, eu queria dizer o seguinte, que nós não nascemos de novo em berçários macios e protegidos. Quando eu falo isso, eu falo de nascimento espiritual, o novo nascimento. Nós não nascemos em berçários macios e protegidos, mas em campo aberto. Olha só. Onde precisamos tirar forças do próprio furor da tempestade, para podermos vencer as adversidades. E diz assim ainda, por muita tribulação, nos importa entrar no reino de Deus. Não é fácil. Não é num piquenique, não é brincadeira, mas nós conseguimos com oração e jejum. E por último, a palavra do Senhor diz assim, Senhor, aumenta a nossa fé. É isso que nós devemos fazer. Senhor, aumenta a nossa fé. Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que
Eu agradeço muito a oportunidade de trazer essa palavra. Glória. Mas a humildade desse pai me ajudou na minha fé. Ele me ajudou a crescer um pouco mais hoje. Porque eu vi o amor de Deus implantado no coração desse pai. Um amor incondicional que fez com que esse pai fosse atrás de uma cura nos meios mais difíceis possíveis. E eu sei que cada pai ele faz isso pelos seus filhos. Eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que Deus é bom e a sua misericórdia dura. Obrigado pela oportunidade em nome de Jesus.